Amados, nessa noite, eu creio que o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra para a igreja, para dividir com os irmãos um estudo da palavra de Deus. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração era para ser uma pregação, uma mensagem. Quando saiu a escala na quinta passada, eu já tinha no coração uma palavra, mas alguns acontecimentos na semana fizeram direcionar para uma outra mensagem, diferente daquilo que eu planejava pregar nessa noite. Mas é palavra de Deus, é bênção, e eu creio que vem a calhar com algo que todos nós estamos vivendo. Amém? Então, amados, nessa noite, a mensagem que eu quero pregar, uma mensagem bíblica que eu intitulei aqui, Dividindo a Carga. A mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu intitulei Dividindo a Carga, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 18, texto base vai ser Êxodo 18, do versículo 13 até o 27. Antes de passar para a leitura do texto bíblico, gostaria de passar algumas informações do contexto histórico de quando e o que estava acontecendo naquele período dessa mensagem. Sabemos que o livro de Êxodo ali vai marcar a peregrinação do povo de Israel depois da escravidão do Egito, no deserto, e esse texto aqui ele narra um período posterior, logo posterior, pouco tempo depois, que o povo que permaneceu por 400 anos como escravo lá no Egito, o povo de Deus, o povo de Israel, que tinha uma promessa que aquele povo não ia ficar escravo para sempre do Egito, e que aquele povo sairia da escravidão e iria para uma terra, a terra prometida de Canaã. Então esse povo é guiado por Deus através do seu líder, chamado Moisés. Deus envia as pragas para o Egito, abre o Mar Vermelho, o povo passa, e o povo passa a se estabelecer no deserto ali do Sinai. Então, eles haviam saído recentemente do deserto, e Moisés era o líder de todo aquele povo. Moisés era o grande líder, tinha os sacerdotes, tinha as questões religiosas, mas o líder do povo era Moisés. Ele era a liderança maior aqui na terra. Então, dadas essas considerações, vamos para o texto bíblico. Êxodo 18, do 13 ao 27, diz o seguinte: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todos o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades,
e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Amados, então estamos ali nesse contexto, Moisés liderando esse grande povo. Ele recebe a visita do seu sogro, que se chamava Jetro, e o sogro de Moisés, já no segundo dia, no primeiro dia ele se reúne, ele louva a Deus, ele oferece sacrifícios a Deus, está nos versículos anteriores, a partir do versículo 1, ali nós temos um exemplo de um homem que se converte a Deus, um homem que não era do povo judeu. Jetro não era judeu, mas ele se converte a Deus, ele crê, ele ouve tudo que Moisés conta que Deus fez, se converte, oferece sacrifícios a Deus, junto com Moisés, Arão e os sacerdotes. E no dia seguinte, no segundo dia que o seu sogro estava ali visitando, o sogro foi observar como era o dia a dia de Moisés, como Moisés exercia a sua liderança. E ao chegar lá, ele vê que Moisés chegava cedo e se assentava, e o povo de Israel, que segundo os estudiosos já eram mais de 2 milhões de pessoas naquela ocasião, era muita gente, fazia uma fila enorme desde de manhã até o fim do dia, para que Moisés então exercesse o poder de liderança e julgasse as situações de cada um. E ele vai dizer naquele texto que o que Moisés estava fazendo não era certo. No final do dia ele chama Moisés para conversar e diz: Moisés, o que tu está fazendo não é certo, isso não é certo. Tu e o teu povo vão se esgotar, você passa o dia inteiro, se cansa o dia inteiro julgando, o povo faz uma fila enorme, passa em pé o dia inteiro esperando para julgar as questões. Isso está errado, isso vai trazer esgotamento para você e para todo esse povo. Isso nós temos aqui no versículo 13 até o versículo 16 que nós lemos aqui no texto. Ele vai trazer esse conselho então para Moisés, vai dizer que Moisés estava errado naquela forma de proceder, que Moisés estava fazendo a coisa de uma forma cansativa e esgotante. Nós lemos aqui do versículo depois 17 até o versículo 23 que Jetro, ele vai dar alguns conselhos então para Moisés. Primeiro ele diz: está errado do jeito que tu está fazendo, está errado do jeito que tu está fazendo. Então ele vai não só trazer, essa é uma crítica construtiva, é uma crítica que traz não apenas uma falha, um erro, algo que está errado, mas traz algo de solução. Ele traz conselhos então para o seu genro Moisés. Então Jetro, ele vai dizer para Moisés dividir a liderança e não se sobrecarregar. Ele vai dar o conselho então de dividir em chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, compartilhar essa liderança. Então nós vemos aqui um protótipo daquilo que viria a ser a igreja hoje em dia, das coisas que Deus colocou na igreja, primeiro no povo judeu, porque esse episódio aqui é interessante, que no capítulo 18 do livro de Êxodo, ainda não existiam as leis, ainda Deus não tinha dado as leis ainda, os mandamentos para Moisés e toda a organização. O povo estava se organizando do jeito que eles conseguiam se organizar. Ainda não tinha a lei mosaica dada por Deus, que é lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. Então eles estavam tentando se organizar, eles precisavam se organizar, eles tinham saído de um jugo de escravidão de muito tempo, de uma regra, de uma norma que era diferente. E eles precisavam organizar todas as questões da vida, e são várias, Então nós vemos aqui que Moisés estava centralizando o poder nas mãos dele. Moisés estava se sobrecarregando por centralizar o poder. Então seu sogro sabiamente dá esse conselho para ele. E nós vamos ver que passa o povo judeu e vem a igreja, e esse conselho vale até hoje. Esse conselho de Jetro é o conselho de Jesus e dos apóstolos na formação da igreja.
Nós vamos ver, por exemplo, lá Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo lá a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né? Ali vai falar da unidade orgânica da igreja, dos dons espirituais, da unidade orgânica da igreja, e vai dizer, né, que Deus vai usar o corpo humano. O corpo é Cristo, um é o pé, o outro é a mão, enfim, cada um tem sua função, e por isso que Deus colocou uns de apóstolos, uns de profetas, outros de mestres, e assim, né, foi organizando a estrutura da igreja. A gente vê que esse conselho o apóstolo Paulo vai dar lá também para a igreja, vai dizer para a igreja, inspirado por Deus. Mas chama a atenção que Jetro não diz para Moisés apenas escolher pessoas entre o povo. O texto não diz que ele diz: Moisés, escolhe aí, faz um sorteio, joga sorte, e sei lá, escolhe aí, pega o nome de cada um, põe uma pedrinha e vamos jogar e ver qual é a sorte de quem cai. Não era uma escolha aleatória que Jetro aconselha. Ele vai trazer parâmetros para a escolha de um líder, assim como também nós temos na igreja. Ele vai trazer 4 conselhos para Moisés aqui na escolha desses líderes, de cada um desses líderes. Nós vemos que tinha uma hierarquia, tinha líderes que cuidavam de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então há uma hierarquia, e Moisés seria ainda o líder maior. Mas ele vai dizer que a escolha não é aleatória, não é por sorte, não é por afinidade. Chama os teus amigos, Moisés, os mais próximos de ti. Não. Jetro vai dizer para ele, em primeiro lugar, que ele deveria escolher homens com capacidade. O primeiro conselho que ele diz quando ele traz esse conselho a Moisés: escolha homens com capacidade, pessoas capazes. Tem muita gente que é boa, que tem bom coração, que tem disposição, né? Mas que às vezes não tem a capacidade da liderança, de exercer liderança, tem capacidade de servir em outras áreas na igreja. Todos somos capazes de servir, mas aqui está falando de lideranças. Então o primeiro conselho é homens, pessoas que tenham capacidade, e é capacidade específica aqui de liderança. Então o primeiro critério que Moisés deveria analisar era a capacidade, se aquelas pessoas têm, como nós cremos, está na palavra de Deus, o chamado de Deus para exercer liderança na igreja. Então o chamado envolve capacidade. Primeiro conselho que ele dá. O segundo conselho que ele dá na escolha dos líderes, então, lá do povo, é que eles fossem tementes a Deus, que tinham capacidade, que fossem tementes a Deus. Porque não basta a pessoa ter capacidade para liderança. Tem muitas pessoas que têm capacidade para liderança, outros tipos de liderança. Liderança numa empresa, liderança de um governo, mas que não é a pessoa temente a Deus. É um bom líder, mas não é um bom líder temente a Deus. E na igreja não adianta só um bom líder ele ter capacidade de liderança, ele tem que ser uma pessoa temente a Deus. O conselho segundo é que sejam tementes a Deus, que tenham capacidade e sejam tementes a Deus. Terceiro, dignos de confiança. O terceiro conselho que então Jetro dá para Moisés é que essas pessoas na escolha também tinham que ser pessoas de confiança, porque para que Moisés possa passar aquela liderança para alguém, e tenha confiança que aquela pessoa vai exercer aquela função, que ela tenha capacidade, que ela seja temente a Deus e que ela vai exercer. Porque também tem pessoas que têm capacidade, que são tementes a Deus, mas que não passam confiança. Pessoas que a gente sabe, e aqui eu estou fazendo um paralelo dessa história e com a igreja, né? É palavra de Deus que eu estou pregando aqui. Quantas pessoas até são tementes a Deus também, são capazes, mas elas não têm uma confiança, não são dignos de confiança. Na vida privada delas lá, compra e não paga, vive falando mal dos outros, dá mau testemunho. São pessoas que não são de confiança. Pessoa que você vai consagrar, às vezes, vai contar com ela para um trabalho, vai colocar pessoas sobre a liderança dela. Está aqui pastor Isaac, né? Imagina quando o pastor Paulo colocou nas mãos do pastor Isaac lá no campo de Capão da Canoa, ele teve que confiar no Isaac, que o Isaac não ia ficar lá e daqui a pouco largar, primeira tropeço, primeira dificuldade que viesse. Eu estou usando Isaac generalizando, né, pastor Isaac? Ele largasse lá,
porque tem que ter confiança. Um líder, para nomear um outro líder, ele tem que ter confiança que aquela pessoa vai ficar até onde é necessário ficar. Não estou dizendo que é para ficar para sempre num cargo, mas tem que ter confiança que aquela pessoa não vai te deixar na mão, não vai deixar a igreja na mão. E era isso que Jetro estava falando para Moisés. E quarto e último conselho, que deve ser honesto. Honestidade, digno de honestidade. Porque não adianta ter todas as outras qualificações e, como na palavra de Deus, no Novo Testamento fala em falsos profetas, é uma das coisas que mais fala, em falsos mestres e pessoas que mercadejam a fé. Está lá na Bíblia, vai estar escrito por Jesus e os apóstolos, está narrado nas Escrituras, que viriam alguns que cobiçariam, que pregariam, que liderariam por cobiça própria, por amor ao dinheiro, para querer depenar as ovelhas lá e ficar com a lã para eles. Então, não adianta ter todas essas qualificações e ser alguém que vai fazer a obra de Deus com interesse financeiro, que é o financeiro que está em primeiro lugar, que vai desviar recursos da igreja. Então, veja bem que é preciso de qualificação e chamado para ser um líder na igreja. O que nós aprendemos com essa parte aqui, com essa porção, que é preciso de qualificação, critérios e chamado de Deus para ser uma liderança na igreja. E aqui é uma palavra bem direcionada para líderes, mas para todos nós. Porque quantas pessoas que podem estar sentadas aí hoje, ouvindo, que até às vezes estão começando, ou já estão um pouquinho mais na fé, ou mais adiante, e que daqui a pouco, quantos líderes, pastora, pode estar sentado aí nesse banco ouvindo essa palavra? Quantas pessoas que Deus no futuro pode chamar para a liderança? E também serve para aqueles que hoje já exercem liderança, para não esquecer quais são os critérios de Deus, que Deus espera de um líder. Porque quando a igreja tem bons líderes, a igreja toda se regozija nisso. Quando a igreja tem bons líderes que atendem os critérios estabelecidos na palavra de Deus, o povo todo se alegra, o povo todo é bem cuidado, e o povo todo desfruta de tudo aquilo, como foi nos tempos de Moisés, e como é em qualquer igreja hoje em dia. Lideranças que maltratam, que não atendem esses critérios, são um problema na igreja, primeiro para eles e depois para todos os membros. Então, que Deus possa renovar, a mente das lideranças, de todos que já exercem liderança na igreja, e que também as pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem, elas possam reconhecer essas características, reconhecer esses princípios, esses valores dos seus líderes, e se alegrar com isso, porque, amados, a vida da liderança na igreja não é nada fácil, e como eu disse para vocês, não era a mensagem que no início, lá quando eu peguei a escala, eu tinha em mente de pregar. É uma mensagem que eu já faz muitos anos que eu gostaria de pregar, mas vai ficar para um pouquinho mais para frente. Deus tocou meu coração para falar sobre liderança. Veja que ainda, amados, para encerrar essa parte desses versículos, nós vamos ver lá do versículo 24 até o 26, que Moisés acata o bom conselho do seu sogro. E isso a gente aprende uma coisa muito importante. Eu vou pedir para a Gabi voltar. Pode voltar um versículo aí, Gabi, por favor. Mais um. Aí. Veja a importância aqui, amados. Moisés, ele acata o bom conselho do seu sogro. Mas uma coisa interessante também, que eu não posso deixar de falar antes de passar para esse ponto aqui, é que Jetro, quando ele dá o conselho a Moisés, ele dá todo esse conselho, e o texto diz que se tu achar bom o que eu estou falando, e se Deus assim também conceder,
Está lá no texto, se tu achar bom o que eu estou falando, e se Deus assim também conceder. Veja que Jetro não deu um conselho do homem, ele deu um conselho porque ele viu uma necessidade, e ele vai dizer, ele vai ser humilde, ele vai aconselhar Moisés, e vai dizer, se tu achar bom o que eu estou falando, e se tu achar que Deus assim quiser que seja, então executa esse plano. Veja que ele coloca, né, a questão para Moisés, e também pede para que Moisés consulte a Deus, não apenas ouça ele, ouça o conselho dele, mas coloque na presença de Deus se aquele conselho é um conselho que vá de encontro com a vontade de Deus. É muito interessante esses detalhes, às vezes, que a gente pode, lendo o texto, deixar passar desapercebido. Então nós vemos que Moisés, ele acha bom aquele conselho de Jetro, e ele também faz o que Jetro orientou, coloca na presença de Deus, e então executa o plano. E o texto vai finalizar dizendo que era assim que as coisas passaram a funcionar, e que tudo melhorou. E aqui nós aprendemos a importância de ter bons conselheiros na igreja. E aqui também nós aprendemos a importância de um bom líder saber ouvir conselhos, não deixar subir para a cabeça, eu sou líder na igreja, eu sou um pastor, eu sou um líder de ministério, um líder de departamento, e eu estou nessa posição porque Deus me colocou, porque o pastor me consagrou, porque a igreja aceitou, e eu vou fazer do jeito que eu quero, porque se eu estou aqui é Deus que me colocou. Não, amados, os bons líderes, eles estão abertos a ouvir conselhos. Ninguém é dono da verdade absoluta, ninguém é dono da razão absoluta. Os bons líderes têm que ser pessoas que estimulem os seus liderados ao diálogo, à conversa, a ouvir a opinião. Nem sempre um líder vai ouvir a opinião de um liderado e vai concordar, mas ele tem que ouvir em primeiro lugar. Quantas vezes eu já exerci várias lideranças aqui nessa igreja aí, quase 11 anos, várias coisas eu já liderei. Eu nunca deixei de ouvir o conselho de alguém. Todas as pessoas que me procuraram, né, sei lá, quantos anos, já estou quase 10 anos no Ministério de Ensino, eu sempre ouvi as pessoas, eu sempre perguntei. Geralmente no final do ano, amados, no final do ano no Ministério de Ensino, eu passo uma fichinha para os alunos, para eles colocar lá uma ficha em branco, para eles colocar críticas e sugestões e elogios, para ver como é que foi, o que pode ser, o que eles gostaram, o que foi bom, o que eles acham que é melhor. Eu leio ficha por ficha dos alunos depois, ficha por ficha. E quantas coisas nós conseguimos melhorar no Ministério de Ensino aqui na igreja, por aquele processo de ouvir, de pedir a opinião. Quantas coisas a gente lendo aquelas fichas ali se deu conta, coisas que eu não tinha nem prestado atenção. Mas isso aqui é legal mesmo, eu nem tinha passado pela minha cabeça, da visão de quem está sendo liderado. Então a gente tem que estar, os bons líderes, abertos a ouvir conselhos, e as pessoas também se sentirem que tem uma boa ideia, que tem um bom conselho, orarem a Deus, né? Procurarem os seus líderes e colocarem. Nem tudo vai ser aceito, mas se for algo bom da parte de Deus, isso com certeza um bom líder vai levar em consideração. Amém? Então concluindo essa parte, é necessário diálogo entre líderes e liderados. É necessário diálogo. Não apenas imposições, né? E diretrizes e normas e regras. Amados, e aqui eu posso dizer para vocês também, uma das tantas características positivas, uma das tantas virtudes que o nosso pastor Paulo tem, é saber ouvir conselhos. Ao longo desses anos, quantas vezes eu procurei o pastor, olha, algumas vezes procurei ele, estava pensando nisso na igreja, estava observando lá, a pastora sabe, né? Quantas vezes eu procurei o pastor lá, quantas vezes, pastor, quem sabe, né? Eu estava pensando assim, e às vezes ele, irmão Marcos, isso aí é legal mesmo, mas tem esse outro lado eu não tinha visto. Diálogo. Nosso pastor mesmo é um pastor que sabe ouvir. Nunca, ele disse, não quero te ouvir, irmão Marcos, ou isso aí não quero nem que tu entre nesse assunto. Não. Quantas vezes eu tive a disponibilidade de procurar ele e conversar com ele, e eu creio que outros líderes aqui também,
ele é uma pessoa receptiva ao ouvir conselhos. Se for algo bom e ele orar e buscar em Deus que é bom, ele vai executar. Quantas coisas na igreja, às vezes o pastor muda, às vezes Deus fala com ele, às vezes ele tem ideia, mas quantas vezes são as pessoas, esses líderes, às vezes o líder de 1000, o líder de 100, o líder de 50, e às vezes os membros da igreja, às vezes as lideranças têm uma visão da liderança, né, já estão executando a liderança, às vezes as pessoas, os membros da igreja que não exercem liderança, mas têm uma outra visão, uma visão de membro. E quantas vezes as coisas mudam na igreja e mudam para melhor porque pessoas vêm procurar um líder, vêm conversar com o líder. Eu estou usando o exemplo do pastor, mas é para todos nós. Os líderes estão aí para servir, e vocês têm todo, né, o direito de procurar os líderes, de conversarem com eles, porque tudo isso resulta em crescimento da igreja, e isso é bom. Mas, amados, antes de concluir, tem uma coisa muito importante que a gente tem que ter cuidado com os nossos líderes, porque ninguém é super-herói, ninguém é homem de aço, né? Ninguém é o super-homem, e nós somos pessoas sujeitas a todos os tipos de dificuldades que surgem na vida, todos nós, inclusive os líderes, porque às vezes a gente cria tanta expectativa no líder, num bom líder principalmente, que parece aquela pessoa intocável, inabalável, que nada pode acontecer com ela, né? Alguns, no capítulo anterior, no capítulo 17 de Êxodo, acontece algo muito interessante, um capítulo antes, Êxodo 17, versículo 10. Se puder botar ali, obrigado. Eu vou ler só do verso 10 até o verso 12, e a gente vai meditar um pouquinho nisso aqui. Isso, um capítulo anterior, algo que aconteceu dentro do mesmo contexto, um pouquinho tempo antes de Jetro vir visitar Moisés. Diz assim o texto: Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E o versículo seguinte diz que os israelitas venceram os amalequitas. Amados, o contexto era o seguinte: os israelitas foram para a guerra contra os amalequitas. Moisés nomeou Josué como seu líder do exército e mandou ele para o campo de batalha e subiu ao monte. Levou Arão e Hur, foram com ele. E lá a cena era a seguinte: ele, olhando a batalha, de pé, erguia as duas mãos. Quanto tempo, se eu pedir, eu não vou pedir, mas quanto tempo você acha que você vai ficar com as duas mãos de pé erguidas assim, tranquilo? Daqui a pouquinho cansa, começa a queimar o bíceps, o tríceps, o braço, e vai baixar a mão. E o texto diz que enquanto Moisés estava ali se sacrificando, o povo estava na batalha, os liderados estavam executando a ordem do seu líder. Enquanto o povo estava lá, ele estava lá de pé com as mãos para cima, intercedendo pelo povo, orando pelo seu povo. Enquanto nós estamos vivendo as nossas vidas, os nossos pastores estão de pé, com as mãos levantadas, intercedendo por nós, por todos nós. Por todos nós, de dia e de noite. E o texto vai dizer que quando as mãos de Moisés baixavam, os amalequitas começavam a vencer a batalha. Quando as mãos dele levantavam, os israelitas venciam a batalha. Olha o valor da intercessão de um líder supremo.
Lá era Moisés. Nas igrejas são os nossos pastores, né? Principalmente os pastores que estão na liderança maior, os pastores presidentes, que são, como diz lá em Apocalipse, lá quando escreve, os anjos da igreja. É uma figura de linguagem, mas olha a figura de linguagem que João usa. O anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Sardes. Olha a importância que Deus dá para os pastores que lideram, né, que são o líder maior de uma igreja. E Moisés lá, o texto vai dizer que Moisés em nenhum momento deixou de tentar ficar com as mãos erguidas em pé. Ele estava lá lutando junto com o povo pelejando, e Moisés com os braços erguidos. Só que daqui a pouco ele não aguentava da dor no braço e baixava, mas Moisés ia lá de novo e levantava os braços. Isso representa as lutas que os nossos pastores enfrentam ao longo do tempo. E a luta espiritual deles, o povo estava lá embaixo e não estava vendo. Nós estamos passando as nossas dificuldades, os nossos pastores estão orando, intercedendo por nós não estamos vendo. Mas a intercessão deles está chegando no céu, a oração deles está chegando no céu. E o texto vai dizer algo também tremendo, que Moisés, já à beira da exaustão, não conseguia mais ficar com os braços erguidos. Chega um momento, amados, que os nossos líderes eles se esgotam. Veja o conselho de Jefté, para dividir a liderança, mas não é só dividir a liderança que resolve o problema. Chega um determinado momento que os nossos líderes têm enfermidades, têm dificuldades, têm dores. Como o nosso pastor está passando por essa enfermidade, está passando como o diagnóstico médico, por um fio, a vida dele está por um fio. A vida dele já estava por um fio. Ele não sabia, a pastora não sabia, a gente ficou sabendo isso faz uma semana hoje. Foi na sexta, né, pastora? Uma semana hoje. Pegou todo mundo de surpresa. Mas até quinta-feira o pastor estava lá com os braços erguidos, como Moisés, orando e intercedendo por nós, buscando por nós. Só que chegou um momento que o braço dele não está aguentando mais. E o texto diz que, a palavra de Deus que eu li aqui diz que Moisés não pediu, Moisés continuou tentando ficar com os braços erguidos. Ele nem pediu, por ele ia continuar morrendo de dor com os braços erguidos, para que o povo dele prevalecesse, para que o povo de Deus prevalecesse. Mas a palavra de Deus diz que chega Arão e Hur, vendo aquela situação, pegam uma pedra e colocam e assentam ele. Param do lado dele, um em cada lado, e segura o braço dele, para que os braços pudessem permanecer erguidos até o fim da batalha, até o fim da peleia. E o que eu quero dizer com isso, amados? Chegou o momento de se levantar dentro dessa igreja Arãos e Hurs. Chegou o momento que todos nós temos que ser um Arão e um Hur, para segurar os braços do nosso pastor, da nossa pastora, que estão cansados, que estão passando por essa dificuldade. Não é à toa, lembra que eu disse que eu mudei a mensagem era outra. E por que eu preguei de lideranças, liderados? Chegou o momento, líderes, de nós sermos Arão e Hur dentro dessa igreja. Chegou o momento de nós chegar junto do nosso pastor. Chegou o momento de nós, enquanto ele estiver fazendo tratamento e recuperação, nós cuidar dessa igreja. Ele vai estar lá, por mais quem conhece o pastor, quem conhece, por mais que disser para ficar calminho, não pode isso, ele vai estar lá, está se coçando para estar aqui. A vontade dele era estar aqui hoje. Acho que tiveram quase que brigar com ele, talvez, né? Porque ele quer estar aqui. Mas chegou o momento de nós colocar a pedra. Chegou o momento de nós segurar os braços. Chegou o momento de nós estender os braços para o nosso pastor. Chegou o momento de nós clamar pela vida do nosso pastor. Chegou o momento de nós, assim como aconteceu lá na pandemia, quando algumas vezes eles teve que se ausentar, nós assumir aqui as questões da igreja até que ele volte recuperado, com saúde, para dar e vender. Eu creio nisso.
seja por um milagre de Deus, ou seja pela medicina, tanto faz, tudo tem a mão de Deus. Mas chegou o momento que a gente vai chorar, vai sofrer, vai se doer para a situação, mas nós não podemos desanimar. Líderes, nós temos que ser esses líderes, como Jetro falou e Moisés aceitou, que coordenem. A ideia era peneirar as coisas para não chegar tudo em Moisés. Essa era a ideia, peneirar, ia chegar só os casos mais graves de Moisés. Chega a hora de nós assumirmos, líderes, a esse compromisso, essa responsabilidade por esse período curto, que eu creio que vai ser bem curto de tempo. Chegou a hora da igreja ser Arão e Hur na vida do nosso pastor. Aleluia. Amados, eu quero concluir essa mensagem. 2 pontos aqui. Primeiro, a obra de Deus precisa avançar na terra. Ela precisa avançar na terra. Para isso precisa estar organizada com lideranças para guiá-la. Não tem como uma igreja, um movimento, como tem movimentos como desigrejados, outros movimentos, que não, a gente não vai ter líder aqui, porque não dá certo. Sempre dá problema, não dá certo. Não tem crescimento, dá discussão, dá discórdia. Nenhum movimento desses prevaleceu e conseguiu propagar o Evangelho na terra. A igreja é uma estrutura orgânica feita por Deus, organizada por Deus, comprada pelo sangue de Cristo. Aleluia. Todos nós vamos passar, mas a igreja vai permanecer. E Deus sempre vai estar levantando líderes e lideranças e pessoas para a igreja. Então a igreja ela é organizada. E no topo da pirâmide estão os líderes. E a igreja precisa dos seus líderes. E precisa de toda a liderança e toda a estrutura e organização, senão ela perece. Senão vira uma bagunça. Um barco sem piloto, um carro sem um motorista. Não tem, vai ficar desgovernado. Então a igreja precisa, é algo de Deus, é algo bíblico. É Deus que separou uns para apóstolos, uns para pastores, outros para mestres, outros para profetas. É Deus que organizou. E lá em 1 Coríntios 13:12 vai dizer que nós todos somos membros de um mesmo corpo. Aleluia. Mas esse corpo tem uma organização e uma hierarquia. Segundo ponto, devemos ajudar a aliviar as cargas de nossos líderes e honrá-los. Lembra o título da mensagem, Dividindo a Carga? Se você não entendeu até agora que essa mensagem é uma mensagem, um dos propósitos principais é dividir a carga. Agora nós vamos ressaltar no fim da pregação. É dividir a carga. É isso que Jetro aconselhou e Moisés fez, dividir a carga. Porque o que o texto ali diz? Que Moisés e o povo estavam ficando esgotados. Dividir a carga, para que ninguém fique esgotado, para que a obra funcione melhor. Isso é bíblico, isso estava lá, desde aqui desse protótipo de igreja que a gente enxerga aqui, lá nesse povo no deserto. É necessário dividir a carga, dividir as funções. Aleluia. Então nós temos que dividir a carga dos nossos líderes, ajudar a tirar aquele peso e honrar eles. Dividir a carga e honrar. Aleluia. Amados, para encerrar, Hebreus 13:7. Hebreus 13:7. Aqui, amados, a pregação, a mensagem foi até a conclusão, mas eu quero quebrar um pouquinho o protocolo, ainda temos uns minutos, e eu sou muito metódico, quem me conhece sabe, mas hoje eu quero quebrar um pouco o protocolo. Hoje eu creio que é uma ocasião especial. Eu gostaria de ler esse versículo que tem a ver com essa mensagem também, que diz o seguinte, Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aleluia. Lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da sua vida que tiveram e imitem a sua fé. Aqui, amados,
eu posso dizer que todos nós aqui somos privilegiados, todos nós aqui, porque nós temos aqui um pastor que se encaixa perfeitamente nesse texto bíblico, um homem que sempre nos ensinou a palavra de Deus, que sempre, há quase 30 anos, ensina aqui, há muito tempo em outros lugares, mas aqui, ensinando a palavra de Deus, um homem que eu posso observar a vida dele, eu posso observar o resultado da vida dele, e eu tenho muito desejo de imitar a fé dele. Um homem que é exemplo para nós, uma pessoa que é exemplo para todos nós, de caráter, de dignidade, de honestidade, de amor a Deus, de amor à obra de Deus, de se sacrificar pela obra de Deus. Alguém que ama o que faz, que ama esse pastorado junto com a pastora. Aleluia. Amados, eu posso dizer para vocês que o pastor Paulo, para mim, é muito mais que um líder religioso. Um líder religioso. E aqui eu quero dar um breve testemunho pessoal. A pastora sabe o que eu vou falar, ela sabe disso. Só ela e o pastor sabe. Vai muito além a pessoa do Paulo. Agora eu quero falar do Paulo Martins. É uma pessoa que eu sei que se nós perguntássemos aqui na saída para cada um dar um testemunho sobre algo em relação ao pastor Paulo, a maioria de vocês teria testemunho para dar, não sou um. Mas para mim é uma pessoa tão importante, além da liderança religiosa, que para mim, no meu coração, eu digo diante de Deus, o sentimento que eu tenho por ele é de filho. É como se ele fosse meu pai, porque eu tive um pai e um padrasto que foram péssimos exemplos na minha vida. Foram talvez duas das piores pessoas que eu convivi, que eu conheci na minha vida, que me ensinaram e me passaram somente coisas ruins. E eu passei quase uma vida inteira sem... Eu nunca ganhei um abraço, nem do meu pai, nem do meu padrasto. Nunca. Eu nunca ganhei um carinho, uma atenção. E graças a Deus, eu disse para Deus, quando eu tinha 12 anos de idade, que se um dia eu tivesse filhos, eu ia fazer completamente diferente do que o meu pai e o meu padrasto fizeram comigo. Foram péssimos exemplos para mim, péssimas referências. E era um buraco que eu tinha dentro do meu coração, era um carinho de pai. E um dia, conversando com o meu pastor, com o pastor Paulo, eu contei para ele, abri meu coração e contei o porquê, né, disso, algo que eu nunca falei na igreja, eu estou falando hoje, e algum tempo atrás eu falei para ele. E aquele dia, ele se levantou e me deu um abraço. E hoje eu posso dizer que vem um abraço do pai. E eu sei o que é ser amado por um pai. E eu sei o que é ter uma pessoa que eu posso olhar e dizer, eu quero ser como o Senhor. Eu sempre digo, se eu conseguir ser 5, 10% do que o Senhor é, eu sei que eu vou ser um grande homem de Deus. E hoje eu posso dizer que essa lacuna na minha vida, esse buraco foi preenchido, porque para mim é muito mais que um pastor. É uma pessoa extraordinária, fenomenal. E eu quero, você pode ficar como você quiser. Eu quero agora dobrar o meu joelho e convidar você, se você quiser dobrar seu joelho ou ficar sentado aí para nós fazer uma oração pelo nosso pastor. Pastora, se a senhora puder passar aqui o Juninho também, representando a família, nós dobrar nossos joelhos aqui. Aleluia. A gente já, aqui nessa igreja, amados, aqui nessa igreja eu já vi tantas vezes o nosso pastor chamar as pessoas aqui para frente. Quantas pessoas enfermas que ele orou, impôs as mãos, pediu a cura. Quantas e quantas vezes orando e intercedendo por tanta gente na madrugada. E hoje chegou o dia de nós dobrarmos os nossos joelhos e clamar pela vida do nosso pastor. Querido e amado Deus, nós estamos aqui à tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo pastor que o Senhor nos concedeu há tanto tempo cuidando dessa obra, Deus. Deus, eu uno a minha fé com os meus irmãos agora, Senhor. A tua palavra diz que nós temos que buscar em oração. Aleluia. A tua palavra diz que a oração de um justo tem muito valor diante de ti, Senhor. Ó Deus, nós clamamos pela vida do pastor Paulo, Senhor. Oh Paizinho amado, nós estamos aqui a tua igreja prostrada aos teus pés, Jesus. Nós estamos pedindo para ti, Senhor,
Deus, nós cremos num milagre, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode curar ele milagrosamente, Senhor, agora, Senhor. Eu creio que agora o Senhor pode operar um milagre na vida dele. Eu creio, Senhor. A tua igreja crê, Senhor. Mas nós sabemos que, como Cristo orou no Getsêmani, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, nós cremos que se não for, Senhor, por um milagre, Senhor, eu creio que o Senhor vai encaminhar os melhores médicos, Senhor. Eu creio que o Senhor vai encaminhar, Senhor, e as tuas mãos vão estar sobre ele naquela cirurgia, ó Pai. Eu creio, ó Deus, que o Senhor vai estar lá pegando a mão dele, Senhor. Que quando ele estiver, Senhor, ó Deus, com medo, ansioso, com dor, que tu, Espírito Santo, esteja tocando ele, Senhor. Alamas, churilas, cantaralamas, alamas, churilas, alamas, churilas, cantaralamas. Deus, nós clamamos pela vida do nosso pastor, Senhor. Nós nos prostramos, nós derramamos lágrimas verdadeiras, Senhor. Talvez alguns irmãos, como eu, não tenham conseguido nem orar, Senhor. Mas o Senhor sabe o valor de cada lágrima, ó Pai. Ó Deus, cura ele, acrescenta muitos anos de vida para ele, Senhor. Nós cremos que em tudo tu tem um propósito, Senhor. E que aquelas palavras que foram profetizadas para o pastor e para a pastora, Senhor, que o Senhor ainda ia ter eles muito tempo na frente dessa obra, e que coisas maiores ainda virão. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que veio de ti, Senhor. Nós clamamos, Senhor, nós te pedimos, nós nos prostramos, nós imploramos, Senhor, pela recuperação plena do pastor Paulo, Senhor. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor já está providenciando algo grande, Senhor. Aleluia, cuida dessa igreja, Senhor, usa os líderes para cuidar dessa igreja até que o nosso pastor retorne, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela vida da nossa pastora, Senhor, que vai precisar tanto de ti, Senhor, de tanta força, Senhor, que vai precisar tanto, Senhor, que o Senhor pegue ela pela mão, Senhor, que o Senhor sempre dê a palavra para ela no momento certo, para ela compartilhar com o pastor, que ela seja, Senhor, teu instrumento nas tuas mãos, ó Deus, em todo esse processo, em todo esse período, Senhor, que o Senhor acalme o coração dela, Senhor, que o Senhor venha com a tua mão poderosa sobre a vida dela e conforte o coração, Senhor, e que traga a esperança que vem de ti, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, de toda a família, Senhor, representada aqui também pelo Juninho, Senhor. Todos os familiares possam ter força, Senhor, que possam, Senhor, ser instrumentos usados por ti na mão do nosso pastor neste momento, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai levantar, Senhor, Uri e Arão, Senhor, nessa igreja, Senhor, e que nós vamos poder segurar as mãos do nosso pastor, Senhor, assentar ele, Senhor, e que logo, logo ele vai estar no nosso meio.